E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos começar uma nova série aqui no canal, agora falando a história resumida do Raio Negro. Para quem não conhece, né, nós falamos um podcast, nós gravamos um podcast sobre o Raio Negro. Quem quiser acessar, vou colocar o link na descrição, mas pode ver em qualquer agregador de podcast, Spotify, qualquer outro, você pode nos encontrar, tá certo? Lá nós cobrimos toda a fase pré-crise de lá do Raio Negro. Essa série de vídeos nós vamos seguir a minissérie chamada A Outra História do Universo DC, né? Que conta, foi uma minissérie que a DC lançou esse ano, foi só 5 edições, se eu não me engano, e cada edição conta a história de personagens não tão relevantes, né? Então acaba que é legal pra gente conhecer essa versão deles. E o Raio Negro, né, tá até um pouco popular nos últimos anos, porque a CW fez a série, né? No caso, vai até acabar agora na 4ª temporada, mas muitos que assistiam já têm uma familiaridade com esses personagens. Então vamos contar aqui a história do Jefferson Pierce, que desde criança já é considerado meio que um sobrevivente. Ele nasceu e cresceu na favela do Suicídio, né, que é uma região de Metrópolis que é meia esquecida pelo governo e até dominada pelo crime. O Jefferson, ele cresceu fugindo de tudo que o levasse para o mau caminho, né? Tanto a parte de roubos, drogas, crimes em geral. Então ele tentava sempre fugir disso. Até que um certo dia, quando criança, ele encontrou seu pai assassinado a tiros, né? No caso, o pai dele era um repórter que só tentava ajudar a comunidade, tentando informar tudo sobre a corrupção, né, que acontecia ali naquela região. Aí acabou, infelizmente, sendo assassinado. O Jefferson, ele usou toda a raiva, né, do que aconteceu para tentar mudar a vida dele. Na verdade, ele queria virar um super-humano. Por isso ele treinou bastante e conseguiu ser um atleta olímpico de decathlon, né, que é aquela modalidade que tem 10 provas, várias de velocidade e tudo mais. E o limiar para ele se tornar esse super-humano para ele não era ganhar poderes, e sim bater os recordes mundiais. E ele conseguiu fazer isso nas Olimpíadas de 72. Mas mesmo assim, ele ainda sentiu que estava um vazio, né? A medalha não trouxe um sentimento de conquista nem de orgulho, né? Ele não conseguia pegar essa medalha e salvar a vida das pessoas ou da comunidade que ele vivia. Então, ele nem conseguiria, no caso assim, com essa velocidade, com essa força que ele teve na época, com o auge da sua forma atlética, salvar o seu pai de levar um tiro. Quando ele retornou aos Estados Unidos, ele decidiu se mudar. Primeiro ele saiu de Metrópolis, foi para Chicago e depois para uma cidade chamada Milwaukee. Na verdade, ele sempre escolhia empregos em escolas que eram consideradas de risco, tentando sempre ajudar o máximo possível os alunos que ele tinha. O primeiro emprego que ele teve foi como treinador de basquete e ele sempre exigia o melhor, né, dos seus estudantes. Ele ensinava tanto a vencer, mas não só no jogo, mas também na vida, porque ele sabe, né, como um jovem negro pobre nunca tinha tanta oportunidade, então ele tinha que agarrar cada uma dessas oportunidades assim que aparecesse. E aos poucos, até para ele foi surgindo novas vagas, né? Surgiu até vaga para ensinar inglês e história, e ele aproveitou essas oportunidades para crescer um pouquinho. E foi justamente nessa época que surgiu a Era dos Heróis, né? Primeiro com o aparecimento do Superman em Metrópolis, e depois vieram Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, todos esses poderes. Mas isso acabou que não significou muito na vida das pessoas da favela, porque esses heróis eram tipo seres extraordinários, só enfrentava ameaças gigantes, né, como seres alienígenas, outras coisas. Nunca chegava a mudar a vida das pessoas carentes. O Jefferson, ele cresceu com muitos traumas e sempre ele tinha pesadelos, principalmente por conta da morte do pai. E isso começou a mudar, né, no caso, o seu corpo. Então ele primeiro começou a sair uma fumaça enquanto ele dormia, e até ele não entendia o que está acontecendo, ele se livrou de tudo que pegava fogo, porque ele achava que ele era um sonâmbulo e estava meio que se queimando sem querer. Ele então chegou até a dormir em uma banheira cheia de água, né, porque ele não sabia o que estava acontecendo. E posteriormente, né, em uma padaria da cidade que ele vivia, ele conheceu a Lynn, né, que logo se tornou a sua namorada e depois a esposa, né. Daí nasceu a primeira filha, que eles chamam de Anissa, e daí eles decidiram voltar para Metrópolis, justamente para a favela do Suicídio, né, onde o Jefferson queria usar tudo o que ele aprendeu nas outras cidades para agora sim ajudar a sua comunidade, né. E ele escolheu ser professor numa escola chamada Carver.
E aí que ele percebeu que mesmo o Superman agindo em Metrópolis, né, a região dele nunca foi ajudada. Porque o Superman, no caso, parava algum assalto, mas não ajudava em si ao que acontecia lá. Então, se você for ver, parecia meio que duas cidades diferentes. Nós olhamos para Metrópolis, aquela cidade mais brilhante, né, a cidade mais limpa, ao contrário de Gotham, mas sempre tem essa parte, né, da cidade que seria, no caso, o Beco do Suicídio, que seria realmente uma mini Gotham esquecida ali dentro. Alguns anos se passaram e até surgiu o primeiro herói negro de todos, né, que seria o John Stewart, que foi o segundo Lanterna Verde. Mas ele poderia ter sido até um símbolo para os negros, mas nem a Liga da Justiça na época o levou tão a sério, porque ele sempre foi visto como o Lanterna Verde reserva ou o temporário, né, que só agia quando o Hal Jordan não estava lá. Uma vez, até o John Stewart, como Lanterna Verde, ele foi até a escola Carver para dar um discurso motivacional para os jovens e dizer que com determinação eles poderiam sim ser heróis. Aquele discurso lá que todo mundo fala que você vai vencer na vida, é só você querer, né? E a gente sabe que não é bem verdade isso. E foi no meio desse discurso que o Jefferson percebeu um detalhe, né, que pode ser passado despercebido. O John Stewart, quando estava fazendo seu discurso, ele não pisava no chão, ele estava sempre flutuando. Talvez sem querer, né? Mas até o Jefferson percebeu que esse discurso era mais um conto de fadas. O Lanterna Verde, na visão do Jefferson, deveria ser um herói para o povo e não pelo povo. E foi nesse período também que os heróis se juntaram e formaram a Liga da Justiça, né? Que pode ter sido, vai ser uma solução, né? Os heróis juntos combatendo, mas acabou que piorou um pouco a situação, né? Do caso até da favela do Raio Negro. Porque assim, os heróis estavam sempre agora ocupados, tanto com os ataques alienígenas quando tinha, e agora com vilões superpoderosos. Eles não lutavam contra os traficantes ou contra os assaltantes de bairro, né? E esses tipos de crime acabaram aumentando mais ainda. No caso, a favela do Suicídio, ela tinha a própria gangue, né, que seria o 100. Eles eram responsáveis por todo o crime naquela região. Os 100, eles acabavam sempre fazendo o quê? Recrutando e viciando crianças para que elas cometessem os crimes. E acabavam até matando outras crianças. E meio que virava um ciclo sem fim. E a raiva e a impotência que o Jefferson sentia, né, só aumentava, né? O corpo dele continuava a fumaçar sem querer a cada noite, né? Seria meio que esse estresse que ele estava tendo. E o divisor de águas foi quando a gangue do 100 matou e pregou em uma cesta de basquete justamente um estudante do Jefferson. O nome dele era Earl Clifford e ele morreu justamente porque não queria entrar pro crime. E era até um aluno que o Jefferson, ele lutou bastante por ele, né? Ele fez ele entrar, né, nessa vida de basquete, ele foi até um atleta bastante promissor e do dia para a noite acabou, né, sendo assassinado. E foi aí que o Jefferson conheceu o Peter Gambi, né, que na verdade é um alfaiate que sabia fazer algumas invenções malucas. Na verdade, eles até tentaram estudar um pouco o que estava acontecendo com o Jefferson, né, que entender mais sobre esses princípios de poder que estavam se manifestando. Então, o Peter criou um traje que conseguia utilizar essa fumaça, o que estava acontecendo com esse corpo, e transformar em poderes elétricos. O Jefferson usa uma frase, né, assim, que a justiça é como um raio, deveria aparecer para a ruína de uns e o medo de todos. E foi daí dessa frase que o Jefferson decidiu assumir a identidade de Raio Negro. Então, a partir daí, o Jefferson ele dava aula de dia e lutava contra o crime à noite. Ele chegava tarde em casa, sempre muito machucado, mas ele não contou para sua esposa, né, a Lynn. Ela até achava que ela meio que tinha perdido o marido para o álcool, né, que ele estava só bebendo à noite e se metendo em brigas de bar e por isso estava chegando machucado. E daí o casamento deles começou a viver meio que altos e baixos por conta disso. O Raio Negro ele começa a sair nos jornais locais, mas não como um herói, sim como um vigilante, né? Para as pessoas da favela, ele sim era um herói, mas para a polícia, para as demais, né, para a mídia, para a imprensa, ele não era nada mais que um ladrão, uma ameaça no mesmo nível que, na verdade, as gangues, né? Seria meio que isso. E foi nesse momento que o Superman assim, ouviu, né, falar do Raio Negro nos jornais e decidiu aparecer na favela para confrontá-lo. Quer saber o que acontece? Na verdade é o seguinte, não deixa de assistir a nossa parte 2 na próxima semana sobre o Raio Negro. Depois vamos voltar pro Aquaman, vamos fazer meio que isso aí. Vamos sempre seguir assim. Se for vídeo de personagem, vamos fazer parte 1, parte 2 e sempre colocar outro personagem no meio para não ficar muito saturado somente um, certo? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Estamos bem pertinhos da marca de 1000 inscritos. Ajuda a gente aí. Então, até a próxima semana.
e valeu!